Um dos maiores mistérios do cristianismo é a Trindade. Deus é um só, mas ao mesmo tempo se manifesta como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como isso é possível? Será que a Bíblia realmente ensina isso? Muitos tentam explicar esse conceito, mas poucos compreendem sua profundidade. Hoje vamos esclarecer de forma simples e objetiva o que a Bíblia diz sobre a Trindade, desfazer equívocos comuns e mostrar como essa verdade impacta a sua vida. Fique atento até o final, porque a última revelação pode mudar completamente a sua maneira de enxergar Deus. A Trindade está na Bíblia. Algumas pessoas acreditam que a Trindade foi uma ideia criada pela Igreja séculos depois de Jesus. No entanto, desde o início da Bíblia, vemos evidências claras de que Deus é um ser único que se revela em três pessoas. Logo no primeiro livro da Bíblia, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. O uso das palavras façamos e nossa indica que Deus não estava sozinho ao criar a humanidade, mas com quem ele estava. O Evangelho de João responde: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui, João explica que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o início e que ele mesmo era Deus. E o Espírito Santo? A Bíblia também mostra que ele estava presente na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. Ou seja, desde o começo vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando junto. Se são três, como podem ser um só Deus? Essa pergunta tem intrigado teólogos e estudiosos por séculos. A Bíblia afirma claramente: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Isso significa que Deus é indivisível, mas ao mesmo tempo ele se manifesta como três pessoas distintas. Esse conceito desafia nossa lógica humana, mas Deus não se limita à nossa compreensão. Desde a criação, vemos essa realidade em ação. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito dá vida. Em Gênesis, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Aqui não há apenas um ser solitário falando consigo mesmo. Há uma unidade divina em ação. No batismo de Jesus, essa verdade se torna ainda mais evidente. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16-17. O Pai fala dos céus, o Filho está na água, e o Espírito desce sobre ele. Três pessoas, mas um único Deus operando harmoniosamente. Mas por que Deus se manifesta assim? A Trindade não é apenas um conceito teológico, mas a essência do próprio Deus. O Pai é a origem de todas as coisas. O Filho revela Deus aos homens e o Espírito age dentro de nós. Não são partes de Deus, mas o próprio Deus agindo em diferentes formas para nos alcançar. Se a Trindade é tão evidente nas Escrituras, por que tantas pessoas a rejeitam ou têm dificuldade em aceitá-la? A raiz do problema está em nossa tendência de tentar explicar Deus com a lógica humana. Queremos encaixá-lo em categorias que possamos entender completamente, mas Deus é infinito e nossa mente limitada. No entanto, a Bíblia nos dá respostas claras para as principais objeções. 1. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. De fato, o termo Trindade não é encontrado nas Escrituras, mas isso significa que o conceito não existe? Pense nisso. A palavra Bíblia também não está na Bíblia, mas sabemos que as Escrituras são a palavra de Deus. Da mesma forma, a doutrina da Trindade é claramente ensinada, mesmo que o termo em si tenha surgido depois. Cristãos do primeiro século já reconheciam essa verdade, e os primeiros líderes da igreja apenas deram um nome ao que a Bíblia sempre revelou. 2. Jesus não é Deus, apenas um grande profeta.
Essa ideia contradiz diretamente as palavras de Jesus e os relatos dos apóstolos. Quando Tomé viu o Cristo ressuscitado, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Se Jesus não fosse Deus, ele teria corrigido Tomé, mas, em vez disso, aceitou sua declaração, confirmando que era a verdade. Em outro momento, Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Essa afirmação foi tão impactante que os líderes religiosos quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Por quê? Porque eu sou era o nome divino que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14. Jesus não estava apenas se comparando a Abraão, mas se identificando como o próprio Deus eterno. 3. O Espírito Santo é apenas uma força divina, não uma pessoa. Muitos pensam no Espírito Santo como uma energia impessoal, mas a Bíblia mostra que ele tem mente, emoções e vontade própria. Ele ensina e lembra das palavras de Jesus, João 14:26. Ele fala e dá ordens, Atos 13:2. Ele pode ser entristecido, Efésios 4:30. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26. Nada disso poderia ser dito de uma simples força. O Espírito Santo é uma pessoa divina que pensa, sente e age. Agora que compreendemos que a Trindade é bíblica e não uma invenção posterior, surge a pergunta essencial: o que isso significa para a nossa vida? A Trindade não é um conceito distante, mas uma realidade que transforma tudo. Deus não é um ser solitário, isolado no universo. Desde a eternidade, ele vive em comunhão. Isso significa que a essência de Deus é o relacionamento, e esse relacionamento se estende a nós. O Pai, a origem de tudo. O Pai é a fonte da criação e do plano perfeito para a humanidade. Ele não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. A Bíblia nos diz: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Antes mesmo de criarmos consciência de quem somos, Deus já nos conhecia e nos chamou para sermos seus filhos. Ele não apenas criou o universo, mas o sustenta, governa e age na história para cumprir seu propósito eterno. O Filho, o Deus que se fez homem. Se Deus é tão grandioso e santo, como poderíamos conhecê-lo? Como poderia haver reconciliação entre o Criador e criaturas falhas? A resposta está em Jesus. O Filho não foi criado, ele sempre existiu, mas por amor assumiu a forma humana para revelar Deus ao mundo. Ele não veio apenas ensinar uma nova filosofia, mas dar sua vida para restaurar nossa comunhão com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Na cruz, Jesus carregou o peso dos nossos pecados. Ele pagou o preço que nunca poderíamos pagar. Sua ressurreição foi a prova definitiva de sua divindade e do poder de Deus sobre a morte. O que isso significa? Significa que Deus não é um ser indiferente às nossas dores. Ele se fez carne, sofreu, chorou, sentiu fome e foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos na família divina. O Espírito Santo, Deus em nós. Se Jesus morreu e ressuscitou, por que não o vemos hoje fisicamente? Porque Deus planejou algo ainda maior: habitar dentro de nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um ajudante celestial. Ele é Deus presente em cada cristão, ensinando, fortalecendo e transformando a nossa vida. Ele nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. João 16:8. Ele nos capacita a viver uma vida santa. Gálatas 5:22-23. Ele intercede por nós quando não sabemos orar. Romanos 8:26. Ele nos guia em toda a verdade. João 16:13. Isso significa que nunca estamos sozinhos. O mesmo Deus que criou o universo e venceu a morte habita dentro de nós. A Trindade não é apenas um conceito teológico abstrato. Ela molda a maneira como vivemos, nos relacionamos com Deus e enxergamos o mundo.
Se Deus fosse apenas um ser solitário, sem relacionamento, o amor não seria a essência de sua natureza. Mas a Trindade revela um Deus que é, desde sempre, amor e comunhão. Agora, pense, como essa verdade impacta a sua vida? Muitos vivem como se Deus fosse um mestre severo, distante e difícil de agradar. Mas Jesus nos revelou um Deus que é Pai, que nos chama de filhos e deseja nos acolher. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Se Jesus morreu e ressuscitou por você, isso muda tudo. Mas muitos ainda vivem presos ao passado, carregando culpas que Cristo já levou na cruz. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. O Espírito Santo não é um hóspede passivo dentro de nós. Ele deseja nos guiar, nos ensinar e nos moldar à imagem de Cristo. Mas muitas vezes resistimos à sua voz e insistimos em seguir nossa própria vontade. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. A Trindade não é um mistério impossível de entender, mas uma realidade divina que transforma nossa maneira de viver. O Pai te amou antes mesmo da criação do mundo. O Filho se entregou para que você pudesse ter vida eterna. O Espírito Santo habita em você para guiá-lo todos os dias. Isso não é apenas conhecimento, é um convite. Deus deseja que você não apenas entenda a Trindade, mas a viva. Agora, eu te pergunto, você está disposto a se render completamente a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa verdade. Escreva nos comentários, quero viver essa realidade, e eu vou orar por você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.